Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. E 11, a gente trouxe aqui nas nossas manchetes essa dificuldade de ampliação na cobertura vacinal, né? A dengue, por exemplo, vacina contra a dengue está disponível para crianças de 10 e 11 anos, uma procura muito baixa, aquém da ideal, da necessária, apesar de estarmos no começo da vacinação. E não é um caso relacionado apenas à dengue, né? A própria imunização contra a Covid, as primeiras doses, tudo muito bem, de imunização e tal. Mas no caso de crianças, uma cobertura mais baixa, as outras doses de reforço com uma dificuldade de imunização, outras coberturas do calendário vacinal também aquém do necessário, um movimento que a gente tem observado já há um certo tempo aqui no país. E na semana passada aconteceu na UFMG um encontro reunindo pesquisadores, professores lá da Federal e municípios da região metropolitana para discutir estratégias para ampliar essa cobertura vacinal. E felizmente alguns cases, se a gente pode falar assim, dentro aqui da região metropolitana de sucesso que podem servir de inspiração, de referência, né? Sobre este assunto a gente conversa aqui agora com a Fernanda Penido, ela que é da Escola de Enfermagem da Federal e coordena um projeto que acompanha essas estratégias de vacinação nas 853 cidades do estado. E Fernanda, como vai? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô Fernanda, eu queria que você começasse falando sobre esse case de sucesso que eu comentei, né? Porque a gente tem visto uma dificuldade tão grande do Brasil, né? No mundo, mas falando aqui do Brasil também, em conseguir uma imunização correta. Qual foi esse case e o que foi discutido, né? Para se pensar nessa ampliação da cobertura vacinal? Realmente, o nosso Programa Nacional de Imunizações é um dos mais completos e mais complexos do mundo, e a gente tem percebido nos últimos anos um cenário que se agravou com a pandemia da Covid-19, de redução das coberturas vacinais, não só em Minas Gerais, mas no Brasil e mundialmente, né? Então, isso foi um cenário muito preocupante, e nós da universidade, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, começamos a fazer o diagnóstico deste cenário. Mas em 2021 a gente entendeu que a gente precisaria intervir, né, por conta da possibilidade alta, né, de ressurgimento de doenças preveníveis por vacina. E nós iniciamos esse projeto, a gente fala que é uma pesquisa intervenção junto aos municípios de Minas Gerais. Inicialmente nós iniciamos com alguns que eram prioritários, que tinham tendência decrescente das coberturas vacinais para todas as vacinas para menores de 2 anos, e felizmente nós conseguimos ampliar, estamos nesse processo de ampliação para os quase 853 municípios mineiros, com resultados muito importantes no que se refere ao aumento das coberturas vacinais. Fernanda, quem fala com você é Murilo. Eu queria que você tentasse detalhar para a gente essa estratégia. É uma estratégia apenas de comunicação ou ela tem outro tipo de ação efetiva assim para aumentar esses números? É uma estratégia que tem vários eixos para intervenção, também comunicação. Então, nessa intervenção, nós vamos até esses municípios mineiros, e como Minas Gerais é um cenário muito complexo, né? Municípios do norte são muito distintos do sul, a gente vai até esses municípios e cada município de Minas Gerais elabora o seu próprio plano para intervir e aumentar a cobertura vacinal. Então, nesse projeto, nós temos 6 indicadores de processo de trabalho de imunização, que nós, então, fazemos estratégias específicas para cada município aumentar esses indicadores de processo de trabalho de imunização, porque se esses indicadores aumentam, nós conseguimos aumentar a cobertura vacinal. Então, a gente vai até esse município, junto à Secretaria de Estado de Saúde, e acompanha, monitora esses indicadores de 3 em 3 meses. Então, nós melhoramos os processos de trabalho de imunização e temos, assim, conseguido aumentar a cobertura vacinal aqui em Minas Gerais e, consequentemente, do Brasil, né? Porque Minas é o segundo estado mais populoso do nosso país. Exatamente, Fernanda. E é fácil esse acesso aos dados, né? Aos números, e entre os indicadores está aquele de busca ativa. Isso também é um incentivo, né? Imagino, para as prefeituras.
Isso, realmente, nós temos 6 indicadores que vão desde supervisão de sala de vacinas até envolver a equipe como um todo. Então, o agente comunitário de saúde nos apoia muito nesse processo, porque ele vai atrás das cadernetas de vacinas dessas crianças, dos adolescentes, e a gente consegue atualizar essas cadernetas, né, de vacinação dos faltosos. Então, nós conseguimos aí envolver a equipe multidisciplinar, estreitar o laço entre comunidade escolar, também vigilância, atenção primária à saúde. Então, todos ficam bem envolvidos nesse processo, que culminou aí com aumento de cobertura vacinal e diminuição da classificação de risco. Ô, Fernanda, não sei se você tem contato assim com esses pais responsáveis, né? A gente falando aí de crianças, o que eles alegam assim, até pela experiência aí da academia, dessa pesquisa, né? Aí pelas cidades, o que esses pais alegam para não levar as crianças para vacinarem? Porque esses pais, imagino não, né? São de gerações que se vacinaram, né? Assim, imagino que tem um cartão de imunização completo e negligenciam, assim, a saúde dos próprios filhos. Bom, dentro do escopo dessa pesquisa, a gente tem uma parte de avaliar a hesitação vacinal. O que é isso? Mediante a disponibilidade da vacina, há uma recusa em vacinar-se ou completar o esquema. Então, nós temos investigado esse aspecto, porque, de fato, os pais são grandes corresponsáveis, são figuras muito importantes para incentivar a vacinação das suas crianças e adolescentes. E, infelizmente, o que mais temos percebido é que informações ambíguas ou informações falsas que foram intensificadas pelo cenário da pandemia têm influenciado muito no processo de aceitar a vacinação. Então, a nossa luta atual é fazer com que a ciência ela saia da universidade e ela chegue até essas pessoas, né? Num combate incessante à infodemia, à desinformação. Então, a gente sempre diz, procurem fontes confiáveis, né? Que são as evidências científicas e são os profissionais de saúde, porque, infelizmente, esses fatores têm dificultado muito o aumento das coberturas vacinais. Fernanda, tem alguma vacina que vocês percebem que está mais prejudicada no calendário das crianças do que outras? E se sim, por quê? Bom, quando nós iniciamos o projeto lá em 2021, nós vimos que várias das vacinas para menores de 2 anos não alcançavam a cobertura vacinal que é preconizada, né? Então, com esse projeto, a gente teve aumento da cobertura para algumas vacinas de até 15%. Né? Então, esse é um cuidado importante. E aí, na minha fala, eu reforço o que já foi dito aqui: vacinem-se nesse momento, né? Até em relação à vacina da dengue, né? O nosso percentual, né, de doses aplicadas em relação ao que foi distribuído está muito baixo. Então, vacinem-se, porque, de fato, a gente vai ter resultados muito positivos no que se refere à redução dessas doenças preveníveis por vacina. Sim, Fernanda, os próprios municípios, eles têm ali o livre arbítrio, né? Eu digo, eles podem construir a própria estratégia para abranger cada vez mais ali um número maior, né, de vacinados. Você observa isso? Há essa boa vontade, eu digo, há esse compromisso? Bom, apesar de muitas tarefas, de uma equipe reduzida e de um cenário epidemiológico, por exemplo, atualmente marcado pelas arboviroses, né, com uma demanda excessiva de trabalho, nós temos percebido que o projeto tem funcionado muito e isso só é possível pelo apoio dos municípios. Então, felizmente, a maioria deles tem aderido a esse projeto intervenção, né? E eles têm construído os seus planos de intervenção, as suas ações, e a maior parte deles tem batido meta aí nos indicadores de processo de trabalho. Então, a gente tem percebido isso não só nas oficinas, mas também com dados. Então, antes do projeto, a gente tinha mais de 80% dos municípios, né, classificados como alto risco para a prevenção das doenças preveníveis por vacina. E no ano anterior, a gente identificou que esse percentual, que era mais de 80%, caiu para 68%. Isso é possível pela adesão dos municípios a essa ação. 10h21, a gente conversou aqui na Band News com a Fernanda Penido, da Escola de Enfermagem, sobre esse assunto sempre importante, né? Vacinação e a necessária
e o necessário aumento aí da cobertura vacinal. Fernanda, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigada, até, obrigada.